sem delongas, eu quero ministrar seu coração. Está no livro de Lucas, capítulo de número 23 e o versículo de número 39. Continue orando por essa igreja. Continue pedindo para que Deus venha nos abençoar. Amém? Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 39. Vamos esperar colocar aqui no telão. Telão, estou profetizando aqui. No monitor aqui, né? Um dia nós vamos ter um telão enorme aqui, para ver de lá da rua, amém? Quem acredita diz amém. Ô, glória. Senti fé, viu? 39, Cauã, me ajude, por favor, me ajude a pregar. Vai ajudar. Espera um pouquinho. Gente, a você que trouxe o exemplar da Bíblia e já tem ela aberta, procure sempre trazer. As pessoas que não são muito adeptos do livro, por mais que hoje a tecnologia se avançou demais, tem um aplicativo no celular, pode baixar a Bíblia, é muito interessante. Um momento vago que você tiver, vai lá, estuda um versículo, leia um capítulo. É uma leitura que você nunca vai perder, só vai agregar na sua vida. E se você é adepto do exemplar igual eu tenho, é mais interessante você estudar. Por que às vezes eu não gosto de estudar com o celular? Você está estudando a palavra, de repente alguém te manda mensagem, já tira o seu foco. Então a Bíblia é um exemplar que não tem como, você vai ter que examinar. Vamos ler? E um dos malfeitores que estava pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Versículo de número 40. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando nessa condenação? Versículo de número 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Versículo 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 43. E Jesus lhes disse, aleluia, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? É curioso, gente, essa mensagem ela nasceu aqui no discipulado. Para você ver como que Deus fala. Segunda-feira nós estávamos aqui fazendo discipulado com as pessoas que querem aprender um pouco mais a palavra de Deus. Segunda-feira, todas as 19 horas nós estamos aqui. Se você deseja aprender um pouco mais, venha. E quando nós estávamos ministrando, de repente, do nada, o Senhor me chamou a atenção numa referência que eu dei, e essa mensagem nasceu do discipulado. E eu quero abordar aqui com vocês esta história. Jesus sendo crucificado na cruz, e não existe um momento mais propício que esse para me falar acerca deste assunto, pois hoje nós chamamos o culto de ceia. O que é o culto de ceia? Vou fazer um breve resumo, Nós chamamos de ceia e não de santa ceia, igual a maioria das igrejas chamam, das denominações chamam, porque a ceia não é santa. Santo é o Senhor da ceia. O pão é um pão comum, o cálice é um cálice comum, mas a simbologia que isso traz é o que é importante. Nós estamos aqui hoje num ato de comunhão, então nós iremos participar simbolicamente do sangue através do cálice, simbolicamente do pão, que simboliza o corpo de Cristo, que foi partido ali na cruz por nós. Quem, Juninho, pode participar desse ato? Todos. Mas, Juninho, todos? Eu não sou batizado. Todos. Porque não existe um texto na Bíblia sequer que precisa ser batizado para isso. Se você achar, me apresenta. Eu estou há 30 anos estudando e não encontrei. Então, mas diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 28.
a condição para você participar desse ato: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A partir do momento que a palavra me permite me examinar e não examinar a vida do próximo, esse ato é de consentimento individual. Eu já participei de reuniões que o pão era tomado da mão de quem não podia participar segundo eles. Mas aqui todos podem participar, sem constrangimento algum. Mas Juninho, eu estou em pecado. Se alguém aqui hoje não cometeu pecado, levanta a mão e fala. Todos nós cometemos pecado. A diferença é que quando nós acreditamos na palavra da cruz, Jesus morreu pelos nossos pecados. E quando eu acredito nisso, eu me encontro limpo. Amém? Vamos entrar na palavra. Nesse contexto que nós lemos, Cristo está sendo crucificado. E ao lado de Cristo, existem dois malfeitores que também estão sendo crucificados. Uma à direita e uma à esquerda. E Jesus no meio deles. E ali começa os escárnios, a zombaria, os soldados, os judeus, as pessoas que estavam ali à frente da cruz, a zombar de Cristo. Para você que não conhece a história, eu digo e gosto de repetir sempre isso. Não foi como nos filmes de Mel Gibson que Jesus foi crucificado, com tapa-sexo. Não, Jesus foi crucificado nu. Se hoje você vê alguém na rua nu, já é um escândalo. Imagine há mais de 2 milênios atrás. Rasgaram as suas vestes e começaram a tirar sorte para ver quem ficava com a roupa de Cristo. Depois de ter recebido uma quarentena de açoites, ter sido julgado, carregado a sua própria cruz por mais de 1,5 km, na qual apareceu um homem para ajudar Cristo a subir até o Gólgota, porque o caminho que Jesus ia até o Gólgota, o Monte Caveira, era inclinado. E os soldados romanos perceberam que se Cristo não tivesse ajuda, ele ia morrer no caminho. Pegaram um homem, Simão Cirineu, pega a cruz dele aqui, levou parte do caminho, Cristo levou o restante, e quando chegou lá, foram pregadas as suas mãos, desceu para o pulso, foram pregados os seus pés, e ali colocaram, e nesse ato, eles começaram a envergonhar a Cristo. Colocaram em 3 traduções, em hebraico, em grego, em romano, escrito: Jesus, Rei dos Judeus. E começaram a insultar ele: se você é rei, desce da cruz. Se você é rei, salva você mesmo. Você não disse que é o Rei dos Judeus? E começaram a zombar de Cristo. E Cristo estava com sede e pediu água. Molharam uma esponja de vinagre e colocaram na boca dele. Todos os acontecimentos, você pode ler melhor na sua casa. Estou falando rapidamente. E deram para ele vinagre, ele não bebeu, porque estavam zombando dele. E nesse mesmo contexto, o ladrão que estava ao seu lado, a história diz que estava à esquerda. Não é a Bíblia que diz, a história diz, Existe até um termo da Igreja Católica que até nomeia os 2 malfeitores que ali estavam. Só recebia essa morte, a morte de cruz. Eu já disse aqui, disse na aula. Pessoas que tinham cometido crime hediondo. Pessoas que tinham cometido crime depravado. Estupro, roubo, assassinato. Esse tipo de crime é que tinha sentença de morte pelo julgamento dos romanos. E ali estavam, à sua esquerda e à sua direita, 2 malfeitores que tinham cometido algum desses crimes. Cristo no centro, mas Cristo não tinha cometido crime algum. E nessa situação, nessa circunstância de zombaria, um dos soldados, começaram a zombar, começava a incitar que as pessoas zombassem. Esse malfeitor que estava à esquerda,
também entrou nessa zombaria. E nós lemos no versículo 39 que ele disse, põe o 39 para mim, Cal. Se você é o Filho de Deus, se você é Cristo, se você é Deus, é Rei, como estão falando, salva você e salva nós também. E aqui que eu quero começar a entrar naquilo que Deus colocou no meu coração. O título dessa mensagem é Ao Lado da Cruz. Mais de 2 milênios se passaram e ainda esses dois tipos de pessoas, malfeitores, se encontram nos dias em que nós vivemos. A Igreja Católica nomeia como Dimas e Simas. Simas era quem estava à direita. Dimas é quem estava à esquerda. Virou até um santo, né? As pessoas que são mais estudiosos são Dimas. O Simas disse assim: se você é realmente o Cristo, por que você não sai dessa cruz? Porque as pessoas pensavam naquela época, e por muitas vezes eu pensei por muito tempo isso, que o que prendia Jesus na cruz eram os cravos. O que prendia Jesus na cruz eram os romanos. Mas eu não entendia que Jesus estava na cruz por um único motivo: para perdoar os meus pecados. Para perdoar os seus pecados. Jesus suportou toda aquela situação, foi por mim e por você. Jesus suportou toda aquela situação pela pessoa que estava do seu lado. E mesmo essa pessoa dizendo assim: desce da cruz, se você é o Cristo, realmente, desce da cruz. Mesmo sendo insultado, é por ele que Jesus estava morrendo. E isso me fez entender que neste mesmo contexto nós conseguimos encontrar, nos dias em que nós vivemos, esses dois tipos de malfeitores. Porque todos nós somos maus, irmão. Não adianta pagar de bonzinho para todo mundo e você é mau. Não adianta ser aquela pessoa exemplar, tentar mostrar, mas por dentro Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você pensa. Você pode enganar a mim, eu posso enganar você. Eu ministrei aqui uns dias atrás que nós aprendemos a disfarçar situações e disfarçar pecados, mas o Senhor sabe quem você é. E a natureza do homem é maligna. O homem tendencialmente ele é sempre propenso para o mal e não para o bem. Esse malfeitor fala, viu? Desce da cruz, mas só que ele queria algo terreno. Ele fez um pedido, o pedido dele era terreno. Era um pedido para a terra. Qual que era o pedido que ele fez? Salva você e salva a nossa... O que ele queria? Sair da cruz. O interesse dele em Cristo Jesus como Deus é que ele manifestasse o seu poder e a sua glória para que libertasse ele da cruz. E o Espírito de Deus me visitava, assim como disse na segunda-feira. Esse tipo de malfeitor ainda está nos nossos dias aí, camuflado dentro das igrejas. Por quê? Ele quer algo terreno para ele. Eu poderia citar muitos exemplos, mas eu vou falar alguns. A pessoa vem até Cristo, vem até a igreja porque ele quer melhorar a situação financeira dele. O objetivo dele é terreno. Ele quer que o Senhor melhore a família dele. O objetivo dele é terreno. Ele quer que o Senhor te dê condições para que ele viva melhor. O objetivo dele é terreno. Mas também existia, eu marquei muita coisa aqui, mas não dá tempo da gente falar, eu quero encurtar porque hoje é um culto mais longo. Mas existia o outro do seu lado. Põe para mim, o próximo versículo. O outro ladrão, o outro malfeitor que estava ao lado de Cristo. Ele disse assim: olha, você está reclamando do quê? Porque você não tem temor a quem está sendo crucificado, porque esse que está sendo crucificado, ele não cometeu pecado. Esse que está sendo crucificado, ele não fez mal para ninguém, muito pelo contrário, ele ajudou muitas pessoas. Eu ouvi falar que ele salvou uma prostituta que ela fosse apedrejada, ele salvou uma mulher adúltera,
Eu ouvi falar que ele salvou um publicano que era cobrador de impostos. Eu ouvi falar que ele não se importa em sentar no meio dos pobres e dos pecadores. Ele só fez o bem, mas nós cometemos crime, nós estamos pagando por esse crime. Mas esse aqui não tem crime, não tem condenação para ele. Próximo versículo, por favor. Nós estamos recebendo o que nós merecemos, mas esse aí não fez nada. Próximo versículo. E esse rapaz, e esse ladrão, o objetivo dele não era nada terreno. O pedido dele era um pedido eterno. Ele não estava pensando nessa terra. Porque um queria se livrar da morte e curtir a vida na terra. Mas o outro sabia que morreria. Reconheceu quem ele era. Eu cometi um crime. É por isso que eu estou aqui, eu estou pagando por ele. Esse aqui não fez mal nenhum. Eu sei que ele é Deus. Então eu vou pedir para ele: Senhor, lembra-te de mim quando você entrar no seu reino. A resposta de Cristo no próximo versículo. Em verdade, eu vou dizer para você que hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. O Senhor morrendo por toda a humanidade. O Senhor morrendo por todos os malfeitores e todos os pecadores. A primeira pessoa que herdou diretamente a salvação direto de Cristo foi esse malfeitor. Cabe a você refletir nessa noite e pensar: por que você chegou até Deus? Por que você chegou até Cristo? Você quer algo terreno ou você quer algo eterno? Se você quer algo terreno, essa igreja não é lugar para você. Se você quer algo terreno, essa palavra não é para você. Porque a palavra toda se trata de algo na eternidade. Sabe por quê? Eu vou finalizar já, viu, gente? Eu já falei aquilo que o Senhor mandou falar. Sabe por que muitas pessoas se decepcionam com igrejas? Sabe por que muitas pessoas se decepcionam com homens, pastores, com religiões? Porque elas vêm interessadas no que eles vendem. E eles vendem de maneira equivocada. Porque eles prometem uma vida boa com Deus nessa vida. Eles prometem que as coisas vão melhorar quando você se achegar até Deus. Eles vendem uma vida de regalias. Eu não sei se você já ouviu, mas antes de eu chegar aqui nessa igreja, eu estava endividado. Antes de chegar aqui nessa igreja, não tinha carro. Antes de chegar nessa igreja, eu não tinha empresa. Hoje eu sou empresário. Hoje... É isso que é vendido aí. E Jesus não é balcão de negócios. Jesus não é balcão de barganhas. Tem uma feira aí em Sorocaba. Você chega com a bicicleta, você volta com violão. Chega com um rádio amador e volta com uma cadeira, uma mesa. Tem pessoas que acham que Jesus é isso. Tem pessoas que acham que Deus é isso. Ele é um serviçal dele. Eu vim até aqui, Jesus, eu estou aqui. Agora faz aquilo que eu pedi. Você está pensando nessa vida. E em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo de número 19, diz que se nós pensarmos apenas nessa vida, nós somos miseráveis. O que o Senhor veio trazer para você, o Senhor não desceu do céu para morrer numa cruz, para te dar um Honda Civic. Se fosse assim, era medíocre. Mas o Senhor morreu na cruz para te dar a eternidade com Ele. O Senhor morreu na cruz para te dar uma vida plena. E as pessoas ainda chegam mais de 2000 anos depois. Tem pessoas cometendo o mesmo erro do malfeitor que estava ao lado de Cristo. Senhor, faz algo por mim. Eu quero ver se coloca à prova ainda a divindade de Deus através de Cristo. Não sei se você já viveu isso. Eu já fiz isso uma vez, gente. Estou falando que eu já fiz.
Entrei um dia, coloquei a Bíblia em cima da cadeira e falei assim: Senhor, se tu não me curar hoje, eu nunca mais vou ser crente. Eu fui curado? Não. Você acha que Deus tem que provar para você que Ele é Deus? As pessoas chegam até Cristo com uma promessa ilusória de que Deus vai fazer tudo o que Ele quer aqui. Deus não é seu mordomo, Deus não é o seu servo, Ele é Senhor. Você é servo. Ele é criador, você é criatura. Você é filho, Ele é pai. Porque eu sou pai de uma menina de 8 anos e tem muitas coisas que ela me pede que eu não faço. Por quê? Que eu não consigo? Porque eu consigo fazer. Mas eu sei o que é melhor para ela. O Senhor está dizendo para você nessa noite, Ele sabe o que é melhor para você. Mas eu vou dizer para vocês, eu não marquei no Espírito, Deus me faz lembrar. Tem uma promessa que o Senhor fez para todos. Os discípulos estavam preocupados com o futuro. Porque Jesus disse: eu vou subir lá naquela cruz. Eu vou ser humilhado, eu vou ser zombado, eu vou sofrer. Vocês vão ser perseguidos, mas fique tranquilo, não fique preocupado. João 14, primeiro, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus Pai, credes também em mim, porque na casa do meu Pai, aleluia, há muitas moradas. Se não fosse verdade, eu jamais diria para vocês: eu vou preparar lugar. E se eu for, vou repetir, e se eu for, Cristo ao lado dos 2 ladrões: Senhor, tira eu daqui, faz eu descer, que eu quero ir lá. E prova que você é Deus para todo mundo que está vendo. O outro falou assim: gente, você não está entendendo? A gente deve. Nós somos devedores, ele não. Senhor, quando eu passar dessa vida para outra, lembra de mim. Eu sei que eu sou pecador, mas lembra de mim. Quando você entrar no seu reino. Jesus disse assim: hoje mesmo eu vou levar para o lugar que eu prometi lá em João 14. O paraíso comigo. Cabe a você decidir o que você quer viver com Deus. Cabe a você decidir qual desses 2 tipos de malfeitor você é. Porque você não é bonzinho. Se você fosse bonzinho, Cristo não precisava descer do céu, se humanizar, como diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Ele se esvaziou de si mesmo, tomou forma humana e foi até a morte de cruz. Se você fosse bonzinho, cumpridor, obediente, você não precisava de Cristo. Mas uma vez que nós precisamos de Cristo, nós reconhecemos que nós somos maus, reconhecemos que nós somos pecadores. E quando Cristo estava na cruz, todos os pecados da humanidade estavam nele. A dor que Cristo sofreu não foram os pregos, não foi a lança. A dor que Cristo sofreu foi o meu e o seu pecado. E se eu for, Cristo, a Bíblia diz, nesse mesmo capítulo, inclina a sua cabeça e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele inclina a cabeça e morre. Ele é sepultado, mas ao 3º dia Cristo ressuscita. Se Cristo não houvesse ressuscitado, eu estaria perdendo o meu tempo aqui. É engraçado, uma certa vez eu ouvi um pregador pregando: se você for no túmulo de Confúcio, está escrito aqui jaz Confúcio. Se você for no túmulo de Maomé, aqui jaz Maomé. Você pode ir no túmulo de qualquer pessoa, está aqui jaz. Mas se você for no túmulo que Cristo foi sepultado ali, em Jerusalém, você vai ver assim: aqui Jesus foi sepultado, mas Ele não está mais aqui, porque Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou.
Jesus se levantou ao terceiro dia, apareceu às mulheres, apareceu aos discípulos, apareceu a mais de 500 pessoas, caminhou por essa terra por 40 dias, e o Senhor Jesus ascendeu, voltou para o céu. Volto para João 14, e se eu for, como Cristo foi, eu voltarei outra vez. Essa promessa que eu acredito. Eu voltarei outra vez para vocês, e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Quando eu chegar lá, eu vou perguntar: quem que era o ladrão? É aquele ali. Ele vai estar lá já. Aleluia. O Senhor tem uma proposta de vida melhor para você. Ah, é, Juninho? Mas é na eternidade. Eu disse e repito: pessoas que chegaram até Deus com outro objetivo, com objetivo terreno, e saem frustrado com a religião, com o pastor, com todo o ancião, não sei, cada um classifica como quer. O Senhor não quer dar isso para você. O Senhor quer dar uma vida eterna para você. Se você está limitado na sua visão de seu modelo de vida, você acha que a sua vida é aqui, você está totalmente equivocado. 1 Coríntios capítulo 15, não precisa abrir não. A partir do verso 50, leia lá na sua casa. Paulo diz, eu vou ler rapidamente: mas eu digo isso para vocês, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Eis que eu vou dizer para vocês o mistério: nem todos nós iremos dormir, mas todos nós seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta vai soar. E os que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados de maneira incorruptível, porque é necessário que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto acontecer, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, versículo 55, diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder? Porque foi para isso que Cristo se entregou ali naquela cruz, no meio de dois ladrões, vivenciando uma morte horrenda, na qual ele não cometeu crime para aquilo, mas ele morreu ali para vencer a morte. Tem um ditado aí no mundo que diz que a única certeza da vida é Eu digo que quem é cristão e acredita em Cristo, a única certeza da vida é a vida eterna. O cristão não morre, ele passa da vida terrena, temporal, para uma vida eterna com Deus. Versículo de número 57. Paulo agradece, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu não sei o que você veio ouvir aqui nessa noite, mas eu sei o que nós viemos fazer. Viemos relembrar o que Jesus fez através desse ato maravilhoso. E quando nós fazemos isso, nós trazemos a memória, igual Cristo falou: traga a memória, faça em memória de mim o que Ele fez por nós. Hoje aqui não tem pecadores, hoje aqui tem remidos pelo sangue de Jesus. Amém? Se você sentir dentro do seu coração de participar, sem constrangimento algum: Juninho, mas eu não sou membro da porta. Você é membro de Cristo, você é membro da igreja de Deus, participe. Aqui não existe restrição, aqui existe gratidão pelo que Deus fez por nós. Amém? Se coloque de pé nessa noite.